eu sou o professor Philippe Lacour, professor de filosofia no departamento da UNB, e estou animando esse núcleo de pesquisa sobre a filosofia de expressão francesa, que, entre outras atividades, organiza esse seminário quase mensal, né? A regularidade é mais ou menos essa. E comecemos esse ano com um trabalho mais específico sobre Jacques Rancière, em particular a parte estética da obra dele. A gente leu Le Temps du Paysage. Imediatamente depois desse seminário, do resto, saiu uma publicação do livro, se não me engano. A gente depois trabalhou de maneira pontual sobre o mestre ignorante e tivemos algumas contribuições sobre a noção de crítica também. Esse semestre, que foi um pouco perturbado pela greve, temos mais apresentações de trabalho de alunos da nossa pós-graduação, que trabalham em filosofia francesa comigo. Então, teve, para começar, duas apresentações de alunos que estão terminando a sua dissertação sobre Foucault, Jefferson Cassiano e Lorraine Colares apresentaram sobre Foucault o mês passado. Esse mês, digamos, até por cima das férias de Natal, digamos, dezembro, janeiro, temos duas apresentações sobre a obra de Jacques Rancière, que entra um pouco em ressonância com o que a gente fez no primeiro semestre, e depois passaremos para outros alunos que estudam outros autores. Então, hoje temos o imenso prazer de receber a nossa querida Michele. Michele é uma aluna da UNB que conheci, eu acho que no início da sua graduação, né? Fiz um mestrado já sobre Rancière e está na metade do caminho do doutorado, momento crucial. Está se preparando, se puder, para passar um tempo na França, como está fazendo Jada agora, porque temos uma parceria com a École Normale Supérieure. E eu vou deixar a Michele apresentar o tema de pesquisa dela. Vou simplesmente dizer que não tem contradição entre o que vai apresentar, que é mais, digamos, ela vem mais de uma linha política, e a parte estética da obra de Rancière, porque, como todo mundo sabe, a originalidade desse autor consiste precisamente nessa aliança curiosa das duas dimensões que são, em geral, bastante separadas. Então, Michele, bem-vinda. Você tem o palco e vamos... então, quem não puder ficar até o final pode colar, obviamente, as suas perguntas no chat, mas vamos reservar o tempo das perguntas e da discussão para o final. Ter tempo para isso é fundamental, então, sem problema. Agradeço e boa conferência. Bom, boa tarde, né, a todos e todas. Eu trabalho como o Felipe falou, eu trabalho com o Jacques Rancière há bastante não, há cerca aí de uns 6, 7 anos, mais ou menos. Já fiz um mestrado sobre a partilha, o conceito, né, que ele define muito bem, que é a partilha do sensível. Meu mestrado foi especificamente sobre esse conceito, e agora no doutorado eu estou desenvolvendo mais voltado aí para a linha de política, uma pesquisa voltada para o consenso, né, e democracia, e conflito, e essas formas dissensuais que há entre consenso e dissenso. Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou apresentar para vocês um uma pequena parte, digamos assim, do que foi a minha dissertação de mestrado. Então eu trago o conceito de partilha do sensível, mas voltado para a área de estética. Então a gente vai, falar sobre partilha do sensível e literatura, mas sem se afastar também dessa dimensão política e o de um certo vislumbre de emancipação, que isso é muito caro para o autor, né. Então eu vou ler o texto, que para mim
é mais fácil. Esse é um texto que já foi submetido também para publicação agora no final do ano. Ele é um texto fechado, apesar de haver alguns cortes aí no decorrer do texto para não ficar muito extenso, né, a nossa discussão aqui. Então ele está um pouco mais enxuto, um pouco mais sistematizado, ok? Então, o título desse artigo em si é Literatura e Política, né, Jacques Rancière, A Partilha do Sensível e o Vislumbre da Emancipação. E eu vou começar. A partilha do sensível, ele é um conceito que fundamenta a teoria de Rancière, né, uma vez que serve aí de mediação que explora tanto a dimensão política quanto a dimensão estética da comunidade. O nosso objetivo, para adentrarmos, neste âmbito da reconfiguração da partilha do sensível defendida por ele, é aprofundar o escopo desta reconfiguração da partilha do sensível, né, sobretudo neste entremeio aí entre o dissenso e a arte, a fim de identificar os mecanismos de arte e a sua particularidade dissensual. E com isto, este artigo aqui, ele explora, sob a perspectiva da filosofia ranceriana, a expressão política da literatura. Como a prática, e essa política da literatura é visto aqui como a prática de pensar a literatura enquanto política. Então, a relevância da pesquisa, ela reside na identificação de que existe uma prática estética na teoria, né, e ela se revela ali nas práticas sociais comuns. E, nesse sentido, o percurso criado pela literatura é aquele em que sai, né, o sujeito, eles saem essa literatura, esse texto, ele sai dos gabinetes e chega até as barracas ao léu, e isso é muito muito caro ao autor, né, que é esta palavra que circula livremente sem destinatário. Ela é oferecida a todos por meio de um caráter que ele é igualitário, né, sobretudo. Então, parte daí o direito de compreender e também de interpretar todas as formas sintomáticas que constitui aí esse sujeito político a partir dessa palavra igual. Então, a política da estética, que ela tem como objetivo reconfigurar este sensível através de formas de intervenção dentro da partilha do sensível. E isso acontece através de algumas contingências que são, ou quase todas, dissensuais. E então, nesse vai e vem, essas práticas estéticas, né, entendidas como formas de visibilidade das práticas da arte, como ele coloca, elas são produzidas para intervir na distribuição geral do que é feito nestas relações, nas imediações ali que ele chama do visível. E isso se aplica, por exemplo, à ficção, à escrita, já que são atividades públicas, que, segundo o autor, ele, tem esse domínio, né, de embaralhar a partilha das identidades, as atividades e os espaços no qual ela é composta. Então, tanto a ficção quanto a escrita, essas formas de arte, elas rompem com a lógica desta delimitação de espaços, promovidos aí por esses mecanismos de partilha do qual ele fala, e que são viabilizadas sobretudo por competências policiais, pois envolvem aí a circulação de palavras, e é aquilo que eu falei, é uma circulação desprovida mesmo, de qualquer forma de exclusão ou de exclusividade social. Então, o tema desenvolvido aqui, ele tem por intuito trabalhar 3 momentos da teoria dele, né. O primeiro envolve a compreensão do conceito de partilha do sensível, e este momento ele busca responder a perguntas que para mim são essenciais, né. Como esse conceito ele se manifesta na comunidade, e quais são as implicações desta condição, na própria contemporaneidade. Em seguida, eu procuro mapear a relevância da literatura, a partir de uma dimensão que se estende a outras formas de arte na formação deste espaço e deste sujeito político. E, por conseguinte, também, né, da possibilidade do rearranjo dessas dinâmicas da partilha. E, por fim, eu abordo a questão da emancipação desse sujeito que, já politizado, ele emerge a partir de um novo horizonte. Então, só dando prosseguimento, na entrevista que ele
que é intitulada, né, que é publicada aqui no Brasil, e intitulada A Partilha do Sensível, né, Estética e Política, ele responde a alguns questionamentos que motivaram outros livros, sobre o próprio, termo, né, que deu origem ao título do livro. Então, seguindo essa mesma linha, no livro Desentendimento, a política ela é questionada com base na ideia da partilha do sensível. E a pergunta que fica, né, que os autores ali, no momento daquela entrevista, pergunta para ele é se esse, a partilha do sensível, seria o conceito-chave que conecta as práticas estéticas e práticas políticas na teoria dele. E ele responde que a partilha do sensível, ela revela a existência de um comum, delimitado, né, aquele comum que está delimitado por cortes, pré-determinados em lugares e partes, onde há uma determinação ali a quem pertence certas partes, né, há um exclusivismo de partes, onde há certos sujeitos que não compõem aquele espaço. Então, para ele, aqui eu cito ele, né, essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina propriamente a maneira como se presta participação e como uns e outros tomam parte nesta partilha. E um exemplo que é bastante citado por Rancière para dar forma a essa definição deste conceito é que na antiguidade, mesmo lá na antiguidade, há uma divisão nessa ideia de tomar parte, pois já na antiguidade há aqueles que determinam quem deve participar e quem não deve. E nesse sentido, né, embora Aristóteles defenda que o homem ele é um animal político, mesmo sob esta definição, que é uma definição chave da construção do conceito de política, havia escravos. E esses escravos, apesar de compreenderem a linguagem, eles não estavam incluídos nessa identificação democrática, assim como os artesãos. E Platão também, né, retomando um pouco esse exemplo da antiguidade, o Rancière traz muito isso. O Platão também afirmava que o artesão ele é impedido já de participar da coisa pública devido à incidência do trabalho, que o impede de tomar parte nas decisões políticas. Então, aqui já é uma questão de tempo. Não há tempo ao artesão para se envolver com questões políticas, logo a política não pertence a estas formas de sujeito. Então, a partilha do sensível para o autor, e aqui eu cito ele, faz ver quem pode tomar parte neste comum, né, em função do que ele faz, em função do tempo ao qual ele que é determinado a ele e do espaço de qual ele faz parte. Então, a partir das ocupações, é possível determinar quem tem competência e incompetência para esta comunidade, né, para compor este comum, como fala o autor. E isso se deve ao fato de que sempre foi um aspecto cotidiano mesmo, de que uma fração da população, estivesse sujeita a políticas de dominação, controle autoritário e a restrições de práticas sociais devido à falta de tempo e de espaço para atividades consideradas, na visão de uma certa parcela dominante aí, disruptivas, né. Então, com a arte, a situação ela não é diferente. E as formas partilhadas do sensível também são limitadas a um certo sistema de representação. E, como a gente viu, né, essa ordem que remonta desde a antiguidade, ela tem um objetivo. E o objetivo é justamente posicionar esses sujeitos que estão destituídos de voz em situações e formas de expressão que se encaixam em espaços pré-definidos. E isso geralmente ocorre com a intenção persistente de degradar em vez de elevar esses sujeitos. Tanto em um caso, né, quanto no outro, seja na política e seja na arte, a gente pode observar esse movimento que costura essa partilha, elevando alguns à posição de detentores da palavra e da ordem das coisas, enquanto subjuga outros, cuja experiência ela está limitada somente ao âmbito do trabalho, ao âmbito doméstico ou mesmo à condição de mercadoria. Então, neste sentido, né, é que em obras como Desentendimento e também na própria entrevista, como eu citei, intitulada A Partilha do Sensível, o termo ele é definido, né, o termo A Partilha do Sensível, ele é definido como um sistema
que, delimitado por um conjunto de evidências sensíveis, revela a existência de algo que é comum a todos. E mesmo assim, ainda assim, né, em outros trabalhos, a mesma tese de que há uma visão partilhada do mundo, isto é importante, né, uma visão partilhada do mundo, continua a ser uma característica constante na teoria dele. Esse conceito que visa e é justamente isso, esse conceito que visa destacar as divisões da comunidade, ele ainda determina quais são os espaços atribuídos aos indivíduos e de que maneira eles podem participar na vida social e na esfera pública. E dessa forma, conforme afirmado por ele, aqui eu cito, né, uma partilha do sensível estabelece, ao mesmo tempo, uma partilha comum, assim como partes exclusivas, o que implica a coexistência de um espaço partilhado, né, e áreas exclusivas designadas para grupos ou indivíduos específicos. Então, para ele, a partilha do sensível mostra quem pode partilhar o bem comum em função do que faz e do lugar onde se encontra. E, consequentemente, isso acaba definindo o fato deste sujeito, que é parte dessa partilha, ser visível ou não no espaço comum do qual ele faz parte, né? Ser dotado de um discurso comum. Então, a identificação dessas formas partilhadas na comunidade é determinado por um estado político que incorpora uma dimensão estética, também referido aí como estética primeiro. Então, aqui a gente já tem um momento em que ele eh, mostra o vínculo que há entre política e estética, né? E ele chama de estética primeira. E essa estética primeira, ela se manifesta como experiência, uma vez que, como ele afirma, a política é sobre o que vemos e o que podemos dizer sobre isso, sobre o que temos, né, sobre as formas de experiência. Então, dentro dessa estética primeira, as práticas estéticas, elas se manifestam como formas artísticas, influenciando o lugar que ocupam e a maneira como moldam aí as percepções humanas. É por isso que, para afirmar o lugar da ficção, o que ele faz, né, o que Rancière faz, é considerar uma questão de distribuição de lugares. Pois, independentemente da postura ideológica adotada pelos artistas e de como eles refletem as estruturas sociais, o compromisso fundamental é sempre com uma igualdade. E esta igualdade, ela destrói todas as hierarquias da representação e também estabelece a comunidade de leitores como uma comunidade sem legitimidade, uma comunidade que é desenhada apenas pela circulação aleatória da letra. O seu compromisso, portanto, antes aí de instruir, como ele reforça muito bem no Mestre Ignorante, né, o compromisso dessa circulação aleatória da letra, antes de instruir, é retratar uma realidade, aquela realidade cuja existência anteriormente era totalmente velada a este sujeito. Então, se o compromisso dessa estética primeira está ligado a um determinado regime político, é relevante reconhecê-lo como um regime de indeterminação de identidades, deslegitimação de posições e redistribuição do espaço e do tempo. Então, aqui a gente já tem um outro momento da partilha do sensível, que já é o momento de reconfiguração dessas formas de estruturação no qual estes sujeitos estão às voltas. Então, pensar desta forma, a partir dessa estética primeira, como indeterminação de identidades, deslegitimação de posição e redistribuição do espaço e do tempo, é importante porque desafia a atribuição aceita desde a antiguidade, na configuração clássica ali da representação. Sobretudo ali quando a gente tem a cena trágica, né, do teatro, por exemplo, que originalmente vista por Platão como portadora aí de uma síndrome do democrático, eh, pôde, ao contrário, ser uma cena de visibilidade de um mundo em ordem, governado por certas hierarquias dos sujeitos e por uma adaptação de situações e formas de fala a essa hierarquia, ou seja, já na cena trágica, por mais que Platão tivesse as críticas dele em relação a uma postura extremamente democrática dentro do que acontecia no teatro, pro Rancière ainda é problemático, porque dentro do teatro é sobretudo uma
ordem e formas de governo estabelecidos no momento de apresentação daquelas cenas, né. Então, na concepção de Rancière, isto responde a esta forma partilhada de comunidade, que ela até retrata a existência de algo comum, até retrata aquela comunidade ali, aquelas formas de experiência vivido ali, mas a ordem dominante que predominava ali era de delimitar as posições ocupadas por este elemento comum. Então, portanto, né, o deslocamento que rompe, a correlação entre sujeito e representação, impulsionado por um regime estético das artes, é consequentemente, pela ruína de representação que desencadeia uma certa mudança. Então, se há um deslocamento que rompe esta correlação entre sujeito e representação, é porque foi impulsionado por uma por uma ruína do sistema de representação, sobretudo aí na arte. Essa mudança, ela não se origina no movimento de modernização, como ele afirma com muita frequência nos livros, e muito menos nos períodos que compõem a história da arte, mas esse momento de ruína começa na identificação da vida dos anônimos, e isso é muito importante ser citado agora, né, que é de fato aqui um processo de reconfiguração que começa nesse processo de identificação da vida dos anônimos, especialmente dentro da literatura, já que para ele a identificação dos sintomas, de uma época, da sociedade e da civilização, reside isso aqui também é muito importante a gente ter, de horizonte, né, reside nos detalhes aparentemente insignificantes da vida cotidiana. E esses detalhes insignificantes da vida cotidiana, no qual ele fala através desta identificação da vida dos anônimos, está dentro da letra do texto literário. E isto acaba filiando-se a ter um começo a partir da tradição romanesca, e ele cita como exemplo o Balzac e o Proust, né. E para ele, isso é parte de uma tradição crítica em que o comum se torna belo, porque é parte do vestígio do verdadeiro, e se torna um vestígio do verdadeiro quando a gente retira, dessa evidência da evidência que estava antes e transforma ele, né, transforma esta verdade que anteriormente estava velada em uma fantasia ou em uma figura mitológica, transforma em história, transforma em ficção. Então, para ele, uma maneira de intervir na partilha do sensível começa quando a gente define, sobretudo, o mundo que a gente habita. Então, eh, partindo agora para um segundo momento, eu vou trazer um pouco mais sobre essa relação da literatura e da política e o que é essa intervenção na partilha do sensível. E ao abordar, né, a política, o que o Husserl faz, ele nos obriga a afastar o conceito de política da tradição, que a define como obtenção ou legislação do poder. Então, para ele, né, a definição que melhor explica o regime político é como configuração de uma forma específica de comunidade. A particularidade dessa definição de política é que a sua constituição ela é sempre objeto de litígio, e resulta na construção da esfera de experiências e na reconfiguração da posição dos sujeitos sem voz, e isto capacita-os a argumentar sobre os temas que lhes são relativos. Mas não só, né? Uma vez que a questão, ela resume-se aí a saber quem está apto a julgar o que é palavra deliberativa e o que é uma expressão de desprazer. Então, nesse sentido, quando a gente invalida o conceito de política como obtenção de poder e reconduz esse conceito como obtenção da voz e como determinação do conflito, podemos afirmar com ele, né, que em certo sentido toda atividade política ela é um conflito para distinguir o que é palavra e o que é grito. E isto redesenha as fronteiras sensíveis pelas quais se atestam a capacidade política.
E essa forma de intervenção prática, né, que ele nomeia de política, reconfigura a condição de partilha do sensível na qual os sujeitos estão historicamente dispostos, como eu falei, desde Platão, em um determinado tempo específico, no qual a prática política ela não pertencia mais a estes sujeitos devido à falta de tempo, devido à ausência de lugares, já que o espaço deliberativo da polis ela estava reservado ali somente aos privilegiados, né. E nesse contexto, quando a gente fala de política da literatura, não estamos apenas considerando a política e a literatura como entidades separadas, como eu expliquei anteriormente, ou explorando como criar um espaço de confronto político somente com a literatura. Nesta perspectiva dele, a gente considera que para compreender a política da literatura, é necessário observar a ligação essencial entre política, entendida como uma forma específica de prática coletiva, e literatura, entendida como uma prática definida da arte de escrever. E ambas são formas de prática que, de certa forma, elas intervêm também na partilha do sensível. Por isso há esta relação, né? Que ao partir desse princípio, tanto a política quanto a arte, e no caso aqui a literatura, elas constroem formas de ficções, porque elas estão aptas a reconfigurar o que já está estabelecido por uma leitura empírica, né, e que detém o domínio da verdade. Então, isso se dá aí podemos citar que isso se dá a partir da construção de novas formas de experiência e através de reconfigurar novos modos de narrar a história. Então, nesse sentido, a revolução estética, né, ela é de grande importância para ele, já que o testemunho e a ficção, ela pertencem ao mesmo regime de significado. E para ele, o que poderia acontecer não tem mais a forma autônoma e linear do arranjo de ações, como era determinado desde a antiguidade com o regime de representação das artes, com os seus encadeamentos de causas e efeitos. Daí a afirmação de que o regime estético das artes começa com a ruína do sistema de representação, uma vez que a sua finalidade é desfazer a correlação entre sujeito e representação. O que, né, por conseguinte, tem o seu começo na literatura. E a gente tem alguns exemplos, né? Ele fala que o fato de a gente ter uma época e uma sociedade que possam ser lidas aí nos traços, nas roupas ou nos gestos de qualquer indivíduo, né, com o Balzac, que o esgoto ele possa ser revelador de uma civilização, como apontado, como escrito por Victor Hugo, e que mesmo a filha do fazendeiro e a esposa do banqueiro estejam submetidas ao mesmo poder de igualdade com o Flaubert, isso acaba, eh, promovendo aí uma inversão de oposição entre o alto e o baixo. Então, nesse movimento aí de identificação, onde a descoberta de uma capacidade inédita dos homens e das mulheres do povo de obter formas de experiência que lhes eram até então recusadas, com isso o que ele percebe é uma mudança na ordem de composição do texto ficcional, especialmente na ficção moderna que desfaz o que ele chama de regime representativo, justamente, e revela a realidade prosaica. E, neste caso, somente quando é superado este regime representativo das artes, é que para ele se torna visível os sujeitos, eh, é visível os sujeitos, é audível, né, suas vozes, e isso tudo significa revelar as maneiras pelas quais o mundo se torna visível para nós, pelo modo como permite ser dito e falado, e como essas capacidades e incapacidades decorrentes, dessas formas partilhadas se manifestam. E é dessa maneira que se torna possível pensar a política da literatura.
Em vista disto, né, o autor, né, ali no O Fio Perdido, né, ensaio sobre a ficção moderna, ele esclarece ali que seu objetivo principal é repensar a ficção moderna em termos de reconfiguração de espaços, e fazendo provar com isso, a sua originalidade mesmo, né, que afasta aí de uma abordagem de desenvolvimento que é temporal. Então, quando Rancière ele se afasta do movimento que reivindica a especificidade material da linguagem literária, é porque para ele a ficção ela não se limita à especificidade da literatura vinculada ao uso particular da linguagem. Eh, Ao invés disso, ele se concentra o que Rancière faz, né, ele se concentra na ação, ali no momento da cena, daquele episódio, daquela narrativa literária, ele se concentra na ação, no que acontece na narrativa que a torna visível e audível àquele sujeito que está ali, naquela postura, né, de igualdade. Então, no surgimento desse regime, a literatura moderna do século XX, e isto inclui o Flaubert e seus precursores, traçou um percurso característico desses novos românticos ao compor uma literatura que não tem mais a ação e a significação humana como princípios mobilizadores da narrativa, mas que adota uma certa maneira de agir e de conectar ação e significação. E se perde com isso as bases que faziam parte da ordem representativa clássica, se opunha, né, há esta oposição entre uma racionalidade causal das ações à empiricidade da vida. Afinal, uma vez que a ficção ela esteve situada dentro de uma categoria organizadora de uma divisão hierárquica do sensível, ela estava restrita a conceber histórias em que os destinos pertenciam somente aos grandes homens, né, enquanto os outros, né, os homens passivos ou mecânicos, eles viviam somente para garantir a reprodução da vida cotidiana. E isso acaba determinando aí uma certa exclusão da ordem dos fins. E é por isso que a aparição desse novo regime de identificação da arte, como ele aponta, reconfigura a partilha que outrora era hierárquica dos gêneros da arte, ao qual a escrita ela estava submetida desde a antiguidade. E isto partia aí através do princípio aristotélico de composição, né, da tragédia grega. E era base aí da ordem representativa clássica. E nesse terceiro e último momento, eu vou falar um pouco mais sobre a reconfiguração da partilha do sensível e a emancipação através da igualdade das inteligências, tá? E talvez seja aqui o primeiro indício de uma reconfiguração na partilha do sensível na arte, e começa com a dissolução das ordens pré-estabelecidas dentro da arte. Nesse caso, para ele, a literatura que historicamente ela assumiu uma postura representativa de poder, ela desloca-se para um regime da arte, no qual tanto o escritor quanto o leitor, eles são equiparados como indivíduos comuns, sem distinção hierárquica. É importante ressaltar que neste novo regime da arte, a dissolução destas hierarquias é um passo em direção a uma ordem igualitária, na qual tanto o escritor quanto o leitor, eles compartilham a mesma igualdade. Assim, o que costumava ser restrito a um grupo específico, né, abre espaço para todos nesta prática coletiva que é, acima de tudo, política. E isso culmina no princípio democrático igualitário do saber. E aqui a gente já entra no texto do mestre ignorante, né? São as teses do texto. O resultado dessa afirmação, segundo Rancière, faz parte da construção de algo maior, como o princípio democrático da igualdade, como eu citei anteriormente. E o aprofundamento desta tese, ela tem lugar ali no Mestre Ignorante, onde é abordado as teses relacionadas à educação, sobretudo, onde ele enfatiza a necessidade de afastar-se da abordagem educacional embrutecedora,
na qual o aprendizado ele está subordinado ao conhecimento transmitido por outra pessoa, o que consequentemente resulta na mesma ordem representativa na qual o sintoma predominante é a obediência, a subordinação e a resignação. E, em vez disso, o que Rancière faz é propor a adoção de uma abordagem igualitária do conhecimento que conduz à emancipação. E, para alcançar essa meta, a urgente emancipação do povo depende da inevitável necessidade de permitir que eles próprios verifiquem a igualdade das inteligências presente em sociedades pré-determinadas por uma ordem estabelecida. Isso implica reconhecer que, mesmo em um contexto educacional, com uma história de luta pela busca incansável de uma formação igualitária, independentemente da classe social, a desigualdade ela ainda prevalece, uma vez que mesmo com a boa vontade de qualquer governante, né, que busca homogeneizar aí a educação, existe um paradoxo na relação entre a igualdade escola e a sociedade. E com isso, é certo que a desigualdade ela faz parte da ordem estabelecida e o ato de educar acaba levando aí a duas situações opostas, como ele coloca. Confirma a incapacidade do ato, né, que justamente a meta era reduzir, ou, ao invés disso, força o que é negado a se reconhecer e desenvolver as consequências desse reconhecimento. Então, para ele, no primeiro caso, a educação ela perpetua o embrutecimento e, no segundo, promove uma emancipação. E se a condição de possibilidade para atingir a emancipação é estabelecer uma relação de igualdade, então questionar e verificar o que está posto, seja na educação, na política ou mesmo na arte, é sintoma já de uma relação igualitária. E isso pode ser observado de maneira concreta em obras como As Teses, que ele publicou recentemente não, foi feita uma nova tradução, no Brasil, acho que em 22 ou 23, e a tese que predomina nesse livro, né, a revolução social é filha da revolução estética, mobiliza um certo imaginário. Assim como também em As Margens da Ficção, que é um outro livro dele, e cujo objetivo ali é revelar a ficção moderna como expoente desse movimento revolucionário, no qual os pequenos acontecimentos de um povo sem qualidade são registrados na história como parte constituinte dela. Então, o que a gente tem é o exercício de um novo regime de expressão que está acontecendo dentro dessa teoria. Então, desde que seja viável a igualdade das inteligências, o resultado é um corpo que produz ele mesmo o espaço de sua aparição, porque ele rompe com todas as hierarquias que até então haviam governado a invenção dos temas, a composição das ações e a conveniência das expressões. E, nesse contexto, o princípio da igualdade se torna um motor para a emancipação, uma vez que a conscientização é o ponto de partida. E é neste processo que Rancière justifica, né, ali no Mestre Ignorante, que ao entrar em contato com uma obra de arte, quando já existe aí, sobretudo, uma relação de igualdade, o filho do artesão ele compra no livro A Igualdade das Inteligências, permitindo até mesmo que a família faça parte do processo de aprendizagem, desde que eles verifiquem a profundidade da pesquisa apresentada e a acompanhem com uma sólida justificação ou verificação. Então, é importante ter isso por horizonte, que nada dentro do Rancière é ao acaso, né? Não é nada ao acaso. Para Rancière, então, é nesse momento que surge a nova consciência, a busca por afinidade com a forma de pensar da pessoa que escreveu o livro ou produziu a obra de arte, ela é essencial nesse método de emancipação. E isso destaca a importância mesmo de autores como o próprio Flaubert, como eu citei, e o Conrad, por exemplo, né? Já que ao explorar o papel da ficção moderna na configuração do comum, o autor ele examina, né? O Rancière examina romances de ficção moderna que romperam com a proporção
e introduziram novas formas de inteligibilidade narrativa, reivindicando a igualdade ao incorporar nestas narrativas eventos que levam à bifurcação da vida cotidiana em enredos que transcendem o tradicional começo, meio e fim. E então, em vista disso, ao refletir sobre a ficção, estamos considerando uma estrutura de racionalidade, né? Um modo de apresentação que torna as coisas, as situações ou os acontecimentos perceptíveis e inteligíveis. E isso nos permite construir um sentido mesmo de realidade. Através aí de uma sequência de eventos, a ação política utiliza essas ficções, utiliza o cinema também, e assim por diante. Então, como a gente viu, né, como vimos, essa troca ou mesmo a convergência entre o sujeito e a relação de igualdade estabelecida com a obra de arte tem início com a incorporação do comum na obra de arte, principalmente aí na literatura. E na publicação de Madame Bovary, e também na educação sentimental, como ele cita, a democracia na literatura, ela é vista como um testemunho da igualdade democrática e a igualdade de todos os temas. E como consequência disso, a indiferença é o resultado da igualdade que emerge das páginas escritas capaz de desfazer hierarquias de representação. A indiferença, sobretudo aí na busca do comum dentro do enredo narrativo, né? Há essa indiferença do que é este sujeito dentro desta narrativa. Então, isto cria também uma comunidade de leitores que está desprovido de legitimidade. Uma comunidade desenhada tão somente pela circulação aleatória da letra. Então, para Rancière, isso evidencia, né, que ao estabelecer uma relação de igualdade entre o sujeito da narrativa e os objetos que compõem a realidade desse sujeito, e ele cita de exemplo, o Flaubert pontuava em sua prosa a fascinação pelo detalhe e a indiferença pela significação humana das ações e dos personagens, o que lhe fazia dar às coisas materiais a mesma importância que a dos demais seres humanos. Então, mesmo na relação de descrição ali, né, entre o sujeito e o objeto no qual este sujeito da narrativa ele manuseia, mesmo aí, a partir dessa indiferença do que é esse sujeito, do que é este objeto, há uma interação que é uma interação igualitária. E então, essa ausência de legitimidade, né, na circulação aleatória da letra, também se estende à educação, onde a ênfase na emancipação do povo e na identificação da igualdade das inteligências destaca a importância de afastar-se de abordagens educacionais embrutecedoras e de permitir que as pessoas elas verifiquem sua própria capacidade de ver e interpretar a própria história. E eu vou ficando por aqui, Felipe. Obrigado. Desculpa, Micheli, vocês estão me ouvindo? Sim? Desculpa, eu estava acompanhando uma reunião ao mesmo tempo, uma emergência. Lamento. Então, Micheli, muito obrigado por essa apresentação, na qual eu estou percebendo uma maturidade nova, né, sobre a relação da estética e da política em Rancière. Parabéns por esse desvio diferente daquele que a gente fez, porque a gente passou pela paisagem, falando um pouco do cinema, mas a relação de Rancière com a literatura antiga passa também pelo interesse dele pela história, porque tem uma certa relação, como tinha apontado o Ricard, e pelo fato que a literatura pode ser um lazer das classes populares, como iniciou a reflexão dele no Mestre Ignorante, não? São operários, enfim, antes do Mestre Ignorante, são esse livro sobre esses trabalhadores que gosta de fazer filosofia e poesia durante o final de semana para mostrar que não são coisas reservadas a uma elite de maneira exclusiva, de maneira
discriminadora. Rancière, eu mencionei também no chat, ele é um autor recente de um livro sobre Chekhov, que parece muito interessante. Ele comenta que é um teatro da hesitação, né? Se trata de mudar de vida, se trata de mudar o mundo, mas a gente não sabe bem como, a gente hesita, a água parece fria ou parece quente, a gente não ousa pular dentro dela. Então tem a ver com essa percepção de uma outra, de um outro mundo possível, através de uma certa maneira de sentir, né? E que tem a ver com esse teatro muito, muito interessante que lhe fascinou. Então, essa constante no interesse de Rancière deve ser notada, né? Porque ele é muito associado a outro tipo de trabalhos, mais sobre as imagens em particular. E, bom, eu gostaria de já lançar talvez uma roda de questões e talvez de perguntas. Eu gostaria de saber, de voltar, Michel, talvez sobre exemplos. Né? Eu acho que seria uma boa maneira de aprofundar o que você diz com coisas mais ilustradas para quem não percorreu a obra dele assim de maneira tão aprofundada como você. Você falou da identificação da vida dos anônimos na literatura. Você falou do fato que a revolução literária ou artística precede a revolução social e que isso aparece na análise que ele faz das obras de Balzac e Proust. Você poderia nos dar exemplos disso? Infelizmente, eu sou incapaz de dar uma ilustração desse tipo na obra de Chekhov, porque eu vi o livro, mas ainda não comprei. Hein? Estou para viajar só semana que vem na França, eu vou comprar. Mas eu conheço o caso desses operários que gostam de poesia e de filosofia, a gente já falou. Tem Gostaria em particular de saber mais o que ele diz de Balzac, porque contrasta com uma análise famosa, operária também, da obra de Balzac, que é aquela de Marx. Bom, Marx, vocês sabem, fala de maneira elogiosa de Balzac porque o capitalismo, na sua lógica implacável, o capitalismo só quer mais dinheiro, transforma a sociedade sem respeitar nenhuma dos valores ancestrais que consolidava a sociedade. Então, é o caso para a feudalidade. O crescimento da burguesia é representativo disso, e Balzac, em particular, nas obras dele sobre o jornalismo, em particular, estou pensando nisso, mostra muito bem o que a política na época, que é um pouco numa fase de reação, né, depois do Império Napoleão, a gente volta para uma monarquia um pouco liberal, constitucional, mas ainda tem um grande espaço para as nobrezas, porque tem a nobreza da monarquia, mas tem também a nova nobreza do Império Napoleônico. Então, como essas velhas hierarquias da nobreza são, pouco a pouco, enfraquecidas pelo crescimento do poder ligado ao dinheiro. E, desse ponto de vista, provoca novas oportunidades para pessoas ambiciosas, sem escrúpulos, ou que tinham ilusões, mas vão rejeitar as ilusões para conquistar coisas mais substanciais materialmente. Então, em contraste com esse diagnóstico que Marx faz na obra de Balzac, olha bem, lê Balzac, diz Marx, ele mostra como o dinheiro transforma tudo na sociedade, basicamente, transforma as camadas sociais. Qual é a análise que ele faz e como que você relacionaria isso, dessa análise de Balzac, com a própria leitura que ele faz de Marx? Será que a gente pode associar a divergência na leitura de Balzac à divergência que ele mesmo teve, talvez não com Marx, mas com uma certa leitura de Marx feita por Althusser? Então, na construção teórica de Rancière, né? Quando ele vai falar de
Balzac, quando ele fala de Flaubert, quando ele fala de Virginia Woolf, ele está partindo de certas cenas narrativas, no qual, no interior desta narrativa, contém exatamente aquilo que ele chama de política da literatura, no qual eu acabei expondo. Então, quando a gente o que eu posso falar, já que ele não aprofunda tanto sobre o próprio Balzac, o que eu posso citar a partir da literatura dele, é que na literatura balzaquiana existe sim este dar voz, digamos assim, e traz uma certa visibilidade aos anônimos que estavam ali marginalizados, né. Então, se o que o Rancière faz é argumentar que a literatura moderna, ela é um espaço onde estes sujeitos anônimos, eles entram em cena e eles não estão mais como figuras de fundo, né, mas eles existem como, eh, protagonistas com as suas histórias, com as suas complexidades, dentro da comédia humana, né, de Balzac, a gente vê mesmo eh, essa captura, digamos assim, essa captura do cotidiano, os conflitos por trás, dos sujeitos que estão ali narrados, descritos, e as aspirações mesmo dos personagens de diferentes classes sociais, do qual o próprio Balzac expõe, porque ele expõe os sintomas de uma época mesmo, né, ele não fala sobre, eh, somente personagens da vida comum, mas ele também fala de uma certa classe dominante que vivenciava aqueles espaços comuns do qual ele fazia parte. Então, a gente no a gente enxerga na literatura balzaquiana, e eu imagino que o Rancière também perceba isto, esta democratização da literatura, né, alguns personagens que também eram anônimos e que se tornam protagonistas dele, e a gente tem o pai, eh, Goriot, digamos assim, Goriot, do qual ele destaca aí, figuras de um passado que elas eram consideradas de fato insignificantes, mas que o Balzac traz para si um certo protagonismo, dotado aí de uma certa moral, né. Então, dentro da narrativa balzaquiana, o que eu posso falar sobre o Rancière é que ele teve este ímpeto mesmo de enxergar o cotidiano e os detalhes também minuciosos, né, e tornou visível mesmo o mundo destes anônimos, explorando aí, não sei, as condições de vida deles, os desejos e as ambições desses personagens. E não só ele, como eu citei também o Flaubert e o próprio Victor Hugo, todos partindo aí do mesmo, eh, campo imagético, digamos assim. E isto começa, como eu citei anteriormente, a partir da literatura moderna, né. Então, não tem como a gente dar um passo atrás, ou até tem, mas fica muito à margem esses sujeitos, esses anônimos, a ponto do Rancière não sentir interesse em trazer esses autores para dentro da teoria. Ele já parte mesmo direto do Flaubert, né, no máximo ali o Balzac, e vai trazendo esses autores que constroem essas narrativas, tendo por horizonte tudo isto que eu citei. A aparição mesmo desses anônimos e também, algo que eu acho também interessante, que eu acabei citando no final do texto, é este modo de observar os detalhes do cotidiano dessas pessoas dentro da escrita, né, e são detalhes mesmo, são objetos simples do cotidiano que expõem a classe social daquele sujeito, sem dizer que aquele sujeito é do povo. É complicado, né, de explicar sem o exemplo do texto literário em mãos, mas ao ler o Flaubert, por exemplo, e distinguir ali nos detalhes dos móveis daqueles sujeitos, na descrição narrativa, não sei, de um copo acima da mesa, né, da forma como se pega uma caneta, são detalhes, uma caneta não, uma pena, enfim, são detalhes, são
é de uma simplicidade, de uma leveza. Isso mostra, né, pro Rancière aí uma narrativa que expõe mesmo a vida deste sujeito sem se apegar muito a descrever a classe a qual ele pertence. Então, eu não saberia dizer no momento a importância do Balzac para o Marx, mas eu consigo imaginar que tenha esse seja o ponto de partida, esse modo de visualizar a construção daquela sociedade, a narrativa minuciosa de descrição daquela sociedade de época, também focando no povo e não somente nas classes dominantes do qual ele pertencia. Sim, acho desse ponto de vista que a diferença é clara. O que interessa a Marx, por exemplo, nas Ilusões Perdidas, é o destino de Lucien de Rubempré, que vem da província, chegar em Paris e vai conquistar o jornalismo com um certo cinismo. Eu acho que o objetivo de Rancière não é de descrever as classes dominantes, mas de mostrar como pessoas mais humildes, digamos, gente humilde, diria o samba, revelam com uma certa sensibilidade um mundo comum um pouco esquecido. É efetivamente uma leitura diferente. Então, eu gostaria de agradecer a Michelle de novo e de dizer aqui, vocês são todos bem-vindas e bem-vindos para fazer perguntas. É só levantar a mão digitalmente ou assim. Por enquanto, Michelle, temos você é o porta-voz do Jefferson, que mandou aqui uma pergunta no chat. Imagino que ele não possa aparecer diretamente para te perguntar, então eu vou ler. Se entende bem, diz Jefferson, a literatura é capaz de desfazer representações, isto é, regime de hierarquias. Se for isso, gostaria de saber o que ocorre quando a própria obra literária se torna a representação de uma igualdade, de um comum humano. Penso em obras como Macunaíma e Vidas Secas, ou a pintura Os Retirantes, que ressignifica a experiência comum de um povo. Não seria a arte capaz de representar sem hierarquizar? Obrigado pela sua pergunta, Jefferson. Ok, essa capacidade da arte de desfazer representações, desafiar alguns regimes hierárquicos. Então, na literatura, para o autor, né, a literatura ela é um espaço de igualdade, que não pode, a gente também não pode esquecer que não se trata de uma igualdade abstrata, tá? Essa igualdade do qual o Rancière fala, esse espaço de igualdade do qual ele fala, ele é uma prática que rompe mesmo com as divisões tradicionais entre quem fala, quem tem voz, quem é representante, quem não é, enfim, tudo isso é passível de ser observado. E a literatura, ela está aí para provar que isso é visível, isso é prática mesmo, porque quando você tem autores que eles eh, criam esses eh, criam esses mecanismos de rompimento com essas formas hierárquicas do qual ele fala, a gente está observando com isso um cenário de possibilidade de que é possível falar de igualdade. E a arte ela está aí para isso, para provar que dentro da arte há esta indiferença, há esta construção desse sujeito que ele é destituído de classe social, por exemplo, que ele é que ele é tanto povo quanto dominante, digamos assim. Não há essa dentro da arte, dentro é complicado de explicar isso, mas para o Rancière, a arte ela não tem esse processo de exclusivismo, de limitação. E quando ela decai nesse processo em que ela limita a quem pertence à arte, ela decai dentro de uma partilha do sensível. Então, a arte ela reorganiza, né, o que pode ser visto e o que pode também ser pensado. E quando ela é parte deste regime de igualdade, ela suspende as hierarquias, eu imagino que essa seja a dúvida do Jefferson, que determina quem é digno de ser representado. Então, quando ele cita o Macunaíma, por exemplo, o Macunaíma é parte dessa tradição também.
o Macunaíma ele pode ser representado porque ele é parte dessa tradição de romance no qual é um sujeito índio, digamos assim, né? Ele é passível de ser arte, digamos assim. Então, o que o Rancière propõe é abolir mesmo todas as formas de hierarquia de a quem pertence a arte e de a quem não pertence à arte. E por mais estranho, né, que possa parecer, por mais que estejamos todos envolvidos com uma literatura que deixa visível, sobretudo na contemporaneidade, onde todos os assuntos é possível ser tratado hoje em dia, sobretudo aqui no Brasil, dentro da literatura, quando a gente vive esse tipo de cotidiano, é difícil para a gente imaginar que outrora no passado a literatura não pertencia a determinados grupos. E de fato não pertencia, né? A literatura só pertencia a determinadas classes de sujeito, a determinados sujeitos. Críticos literários eram bastante incisivos nisso, né? De que a literatura ela só pertencia, elas, os personagens a qual a literatura deveria narrar eram um determinado grupo social. Então, diante deste cenário no passado, era difícil imaginar que a literatura seria ampla e aberta a esse ponto de lidar com todo. E quando ele traz também o Tchekov, é sob esse mesmo ponto de vista, né, nessa nova publicação dele. Eu ainda não li o texto, infelizmente, mas eu imagino também que carregue também eh, isto que eu acabei de falar do Balzac. Ele não tem um livro sobre o Balzac, como ele acabou de publicar sobre o Tchekov. Então, eu imagino que a visão que eu trouxe do Balzac reflita também no que ele acabou de publicar sobre o Tchekov, né? De que nessa literatura todas as experiências elas têm um igual valor, né? Não é necessário ser um herói épico, não é necessário ser um rei ou uma figura extraordinária para que a vida ela seja narrada e ela tenha certo sentido. E com a literatura moderna, né, Balzac, a gente também pode citar outros autores, como o próprio Zola ou mesmo Baudelaire. Ele dá lugar ao cotidiano. Essas narrativas dão lugar ao cotidiano, dão lugar aos anônimos, ao banal. Então, quando ele fala de abolir essas hierarquias tradicionais, é justamente deslegitimando este personagem, essa figura épica como central na história, não sei, da humanidade talvez, ou da própria narrativa. É um deslocamento mesmo de personagem, de cenário, de objeto e mesmo de composição de cena, digamos assim. Não sei se eu respondi. Sim, obrigado. Celi, bem-vinda, Celi. Você quer falar? Pode falar? Sim, posso falar. Ótimo. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde, principalmente a Michele. Eu acho que é uma grande satisfação estar aqui presente, né, na sua apresentação. Me parece uma leitura bastante madura em relação àquilo que eu venho participando, né, das suas apresentações desde a graduação, revelando assim um outro nível, né, de profundidade, Michele. Então, traz um aconchego assim escutar suas palavras hoje. Eu tenho diversas perguntas e, como sempre, né, de uma espécie meio prolixa e tal, às vezes, mas é porque você sempre me traz muitas dúvidas assim em relação ao pensamento de Rancière, pensando assim como eu também estudo um filósofo contemporâneo, me parece que eles conversam de diversas formas. Isso é muito interessante, assim, verificar, inclusive, na sua fala. Então, eu vou tentar falar e, em alguns momentos, colocar uma interrogação, e aí seria nessa interrogação que eu gostaria da sua fala, e também, se talvez eu estiver errado nas conclusões, tá? Fiz uma anotação aqui, vou tentar ser breve. Primeiro, eu coloquei, a realidade é ficção? E aí já seria uma interrogação. E é por isso que ela pode ser transformada por meio de experiências de vida que se tornam visíveis a partir da arte. Aí eu coloquei literatura e afins.
com esse fim, né, com essa dissolução das hierarquias na partilha do sensível? Essa seria a segunda pergunta. E aí eu fiquei pensando assim, se sim, né? Quem, quando, como? Que eu fiquei sem entender. Claro, é uma pesquisa que ainda está, né? Mas achei interessante trazer isso para, de repente, você buscar. Talvez o ouvinte não tenha entendido esse quem, quando, como, sabe? Não sei também se é objetivo, às vezes nem é, né, Michele? Mas. E aí eu fiquei pensando, não sei se eu entendi bem, mas eu escutei uma espécie de revolução contra a educação nessas essas práticas políticas coletivas. Não entendi, me pareceu muito assim, enquanto eu escutei, uma espécie de novo iluminismo, uma espécie de iluminação, esse método de emancipação. E aí também me trouxe uma questão muito interessante, até quando você traz a questão da igualdade, porque a gente sabe que a igualdade é um lema do liberalismo, né? Então, o que seria essa igualdade, essa ausência de legitimidade? Então, legitimidade seria a igualdade numa espécie de o poder emana do povo, nesse sentido, que desde que enquanto humanos somos todos iguais, nesse sentido. E também me trouxe uma perspectiva interessante a sua questão inicial de consenso e dissenso, né? Seriam estes polos, né, nesse espaço do sensível. E, por fim, acho que já com a pergunta, né, que lhe foi feita também, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, Benjamin, por quê? Benjamin fala para que a gente possa, então, trazer à tona a história dos oprimidos, né? Então, me pareceu, quando você trata da literatura, me pareceu como que esse tipo de literatura que é trazida para o Rancière é uma forma de que você possa, então, ler e reconhecer a própria história, de repente, daqueles oprimidos, que não foi inscrita na história, mas que virou ficção na literatura. E aí eu fiquei assim, gente, então, de repente, você está trazendo... você pode encontrar uma realidade muito mais fiel àquela que de repente a gente está vendo no nosso cotidiano, mas que é apagado por meio das experiências hierárquicas, né, que diz quem tem dinheiro ou quem tem poder sabe mais ou vive diferente, ou se coloca nessa posição de que ele lá e eu aqui. E de repente, então, é uma forma de você reconhecer essas outras experiências, ou seja, essas outras formas de experiências na realidade, por meio dessas literaturas. E aí sim você conseguiria se reconhecer enquanto um cidadão que está lá vestindo vestimentas pobres, etc., né? Não sei, aí são pensamentos que eu deixo para você. Muita coisa, né, Michele, como sempre, mas muito bom te ouvir. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, amiga. Saudades. Então, muitas perguntas. Eu vou tentar responder algumas, talvez em momentos mais propícios eu consiga aprofundar outras. Essa primeira pergunta, né, a realidade é ficção. Para ele, eu imagino que sim, mas eu creio que seja algo que vá da interpretação de alguns leitores de Rancière, né? Porque, na minha concepção, para ele, a realidade ela pode ser entendida como uma ficção, mas não no sentido de ilusão e nem mesmo no sentido de uma certa falsidade, digamos assim. Porque, na minha concepção, ele vê a realidade como algo construído através de narrativas, né? Discursos, representações de como, não sei, organizamos aí a nossa percepção do mundo. E, para mim, isso tudo faz parte aí vai dentro, né, do que ele chama de partilha do sensível. E então, para mim, o que o Rancière
vislumbra é uma realidade que experimentamos e que ela é sempre atravessada por ficções, pois ela é produzida mesmo, né? Ela é feita de escolhas e também de exclusões, de limitações que a gente, como vimos, né? Então, é isso, mais ou menos. Você perguntou, né? A realidade como ficção, quem, quando e como. É, então, é, eu imagino que esse momento do quem constrói a realidade como ficção, para mim, é a própria sociedade. Sobretudo aqueles que estão ali ocupando posições de poder, né? Seja também, não só no campo político, pode ser no cultural, no estético, digamos assim. E esses regimes de ficção do qual a gente está falando, eles são perpetuados mesmo, né, por instituições como o Estado, como a própria mídia, e sobretudo como algumas formas de arte. E também pela ciência, quem sabe, né? Por que não? E quando eu posso dizer que, e eu posso estar errada, não sei, mas para mim, todos os momentos históricos, isso é parte, né? Cada época, assim como Balzac escreveu a sua, possui seu próprio regime de ficção, onde é possível a gente pensar, dizer e fazer certas coisas, né? Desencadear certas lutas, certas formas de revolução e de transformação. Então, você tem ali a Idade Média e também não a própria modernidade que trouxe aí, que eu acabei de falar, que trouxe um regime mais igualitário para o campo literário, né? E o como, através de narrativas, como eu citei, essa ficção ela pode ocorrer através de narrativas, como é feito com a literatura, através de imagens, como é desencadeada e é produzido o tempo todo no cinema, e também na fotografia, na pintura e nas linguagens, né, que podem, como eu acabei de citar, tanto limitar quanto romper com as formas do visível e do audível, digamos assim. Então, alguns exemplos é o próprio discurso político, que ele invisibiliza alguns sujeitos, né, certo grupo, levam alguns à margem, e a arte também, um outro exemplo que cria novas formas de ficções e abre espaço para modos alternativos aí de vivência, de ganho de experiência, de transformações da existência, enfim. E eu não sei, você falou alguma coisa sobre é, deixa eu ver, Benjamin, né? A igualdade para o Rancière e uma certa relação com o Walter Benjamin. Para o Rancière, como eu falei, essa igualdade ela não é algo a ser alcançada, né? Ela é sempre um ponto de partida. Ela é uma prática contínua. É, e ela começa no momento em que os sujeitos que estão sempre à margem, eles passam a perceber que estão aptos a fazer parte daquilo que está limitando a existência, a voz, né, deles. Então, eles vivem sempre nesse processo que desafia estas instâncias, né? Essa lógica hierárquica que organiza o sensível. São sujeitos que estão o tempo todo em conflito por esse motivo. Eu não citei aqui, mas uma dimensão do Rancière que lida mais na área, enfim, na área de política é o regime policial, o regime de poder, e aí você tem esses sujeitos que eles não se adequam de jeito nenhum às imposições do poder e vai criando essa relação conflituosa neste âmbito, e isso vai estabelecendo aí formas de prática política e de transformação sem deixar que o poder tome de conta de seus corpos, né? Ou fala, ou sem deixar com que este poder elimine por completo a existência desses sujeitos, deixando marginalizados. Então, são sujeitos que o tempo todo estão dentro deste dissenso.
reivindicando essa voz, reivindicando esse espaço e reconhecimento. Então, talvez, o Rancière ele não cita Benjamin, então, assim, pelos textos que eu li, eu não me lembro se ele cita Benjamin, se ele lida com Benjamin, mas se eu consigo estabelecer uma certa relação do Rancière com o Benjamin, talvez seja nessa construção aí da ruptura e da reconfiguração do sensível mesmo, né? Então, que o Benjamin tem aquilo, né, de falar de certos momentos revolucionários que rompem aí com uma certa continuidade opressiva da história, enfim. E isso acaba que ecoa na noção de Rancière de que momentos de dissenso reconfiguram tempo e espaço político, né? E eu acho que também tem algo na arte ali, né? No modo como ambos valorizam a arte como essa capacidade mesmo de romper com narrativas dominantes, já que, não sei, enfim, o que eu posso falar sobre Benjamin é isso. Eu acho que tem pessoas mais aptas nesse grupo que consegue falar de Benjamin bem melhor do que eu. Obrigado, Michele. Será que temos outras perguntas? Não hesite, né? É só levantar a mão ou se manifestar. Eu gostaria de rebater, Michele, sobre duas coisas que você falou. Se for o destino da literatura de, basicamente, desfazer um pouco as coisas para reencontrar uma articulação do sensível que seja baseada sobre o mundo comum, a minha questão é se esse tipo de forma de arte que ele vai valorizar necessariamente vai ser condenada a ser minoritária, no sentido que é só uma arte marginal vai desfazer algo que é desformado no regime normal, digamos, habitual, pelas desigualdades. Então, estou pensando aqui no contra-exemplo, que seria um regime soviético com arte popular de massa, que não seria marginal. Eu acho, eu vi alguns textos de Rancière sobre o cinema, enfim, alguns grandes autores do cinema soviético, que é Eisenstein, por exemplo. A gente poderia pensar na literatura russa, que não seria Chekhov, que tem um cheiro um pouco burguês, digamos, mas talvez Gorky, ou pessoas mais representativas de uma literatura popular. Por que então, será que a aliança que ele faz entre estética e política condena os estudos clínicos que ele faz da literatura a ser sempre sobre autores marginais ou aspectos assim marginalizados dentro de um mundo que vai valorizar mais a desigualdade? Será que ele estuda também a arte baseada sobre a igualdade, essa partilha do sensível que ele valoriza mais, né? E que seja massiva, ou que seja dominante? Bom, essa é a primeira pergunta. E segunda pergunta é também uma forma de contrapartida, ou de contraste com o que você disse. Se a literatura, para ele, tem essa vocação de escavação, finalmente, das vidas das gente humilde, diz o samba, se trata de tirar o que está obstruindo a visão dessas vidas baseadas sobre uma partilha igual do sensível, por que seria, de maneira privilegiada, o papel da literatura de fazer isso e não da história? Estou pensando aqui numa tentativa que fiz foi muito importante na França, no final dos anos 90. Não encontrei nenhuma outra página do que a página francesa, então vou mencionar, não? Se chama O Mundo Reencontrado, Retrouvé, de Louis-François Pinagot.
Não sei se os historiadores na sala conhecem Alain Corman, que é um historiador que é caracterizado como um historiador do sensível. Ele pesquisou, por exemplo, os cheiros no século XIX, no livro famoso Le Miasme et la Jonquille. É uma pegada bastante original. E nesse livro, ele se faz um desafio. Ele identifica no registro qualquer lá no interior do interior, um registro de nascimento com um nome. E é tudo o que tem sobre esse indivíduo. E ele vai buscar o mundo dessa pessoa desconhecida, esse indivíduo totalmente anônimo. E ele vai inverter um pouco o princípio da história social na direção da individualização. Tudo que ele sabe sobre a sociedade se torna, por assim dizer, o contraste contra o qual vai aparecer a figura desse homem, sobre o qual a gente não tem documentos nem traços. Então, é um desafio de história contrastiva. E foi muito elogiado e criticado, criticado pelos historiadores da tradição dos análises, mas valorizado também pelas qualidades literárias. E tem uma vocação referencial, que é aquela da história. Então, a gente visa a verdade. É mais, talvez, coerente com o projeto de emancipação, em contraste com o que seria a literatura. Então, mesmo sem conhecer esse livro, encontrei até no chat, não posso jogar o link internet, porque ele não me permite encontrar, mas tem um artigo da PUC que me parece interessante. Eu vou colocar aqui o resultado da pesquisa do Google. Não sei por que ele não me deixa copiar o link, porque é um PDF. É o terceiro resultado dessa pesquisa aqui. Então, vocês podem baixar o PDF para ter um estudo em português. Desculpem, eu coloquei duas vezes. É o terceiro resultado. E aí, sem conhecer mesmo esse livro, talvez você pode responder à minha objeção. Então, para resumir, será que a vertente de Rancière, esse laço que ele faz entre literatura e política, o condena a investigar só figuras literárias marginais, ou pode existir também uma arte literária ou outra dominante? Tipo um Victor Hugo, que escreve Os Miseráveis. Ele está no pico da sua glória, não é um autor marginal. Então, isso seria talvez um exemplo. E segundo ponto, por que seria a literatura e não a história, tal que a história é capaz de fazer biografia, por exemplo? Bom, vamos lá. Nessa sua primeira pergunta. Eu não acho que ele rejeita ou ignora, né, a arte de massa dita de forma dominante, digamos assim, em contraposição à marginal. No fim, a questão toda é este reconhecimento da igualdade que pode emergir a partir de qualquer forma de arte, desde que ela tenha por objetivo desafiar mesmo e romper com esses regimes hierárquicos do sensível, criando aí novas possibilidades de percepção e de experiência. Então, pode ser até verdade, né, que ele tende aí a valorizar algumas obras que operem nos limites, que, enfim, que rompem com algumas convenções a fim de introduzir o dissenso, o que frequentemente pode ser colocado aí como uma oposição marginal, eu não sei. E, enfim, eh, você citou o cinema soviético como exemplo, né, como exemplo de arte de massa, de fato ele lida com um cinema soviético, cita diretores, e o que ele explora mais nisso são formas de narrativas e de montagem que esses diretores eles, fazem uso, né, para
reorganizar também o sensível, já que conecta as massas a novas formas de experimentar aí o coletivo, digamos assim. E para ele esta é uma cena, como ele fala muito de cena, é uma forma de arte que tende a instaurar a igualdade, porque ela está sempre nesse deslocamento de foco, né, das grandes figuras para as experiências e gestos coletivos, digamos assim. Então, para ele é mais ou menos isso. O problema do cinema mesmo, ele surge quando este cinema ele passa a ser meio que instrumentalizado, né, e quando este cinema e mesmo qualquer forma de arte também, ela serve somente a um discurso dominante e isso acaba perdendo uma certa autonomia estética, digamos assim. E não sei se eu respondi, mas partindo para a segunda, é uma pergunta. A primeira pergunta você respondeu bem. Era também um pouco a minha intuição, que a resposta à minha pergunta seja negativa. Ele não se valoriza só uma vocação minoritária. Depende do momento político. Uhum. Desculpa. E a segunda questão, né, enfim, deixa eu ver se eu entendi, né, literatura como A questão é escavação das simples. feridas do povo. Se basicamente, tem uma aliança entre estética e política, a literatura teria como vocação esse papel de escavação do mundo comum, de outra partilha do sensível, atrás da partilha dominante desigual. Então, procura uma estética da igualdade que anuncia ou é a promessa de uma política da igualdade por trás, por baixo de um mundo político das desigualdades e das hierarquias artísticas em geral, cinicamente agarradas a esse mundo político desigual. Isso eu posso entender. A questão, vou precisar a questão, será que é a literatura de maneira exclusiva ou pode ser também a história? Ele mesmo fez um trabalho de história sobre os operários. Ele passou tempo nos arquivos, ele fez um trabalho de historiador mesmo, nos arquivos dos movimentos populares, para identificar essas duas figuras quase biográficas, né, desses operários que gostavam de filosofia. Então, Uhum. por que seria a literatura e não a história que ele mesmo faz? Ou será que ele diz que pode ser a literatura, mas também a história como ele faz, como ele fez mesmo? Olha, eu vou pedir desculpa à É Beatriz. só, A Beatriz que deixa me precisar um pouco porque estou pensando isso, porque teve vários estudos, ele mesmo, no Nomes da História, que aproxima a literatura da narração histórica. Tem critérios de diferenciação, mas tem uma real proximidade nas duas formas. Tá, eu vou pedir desculpa à Beatriz, porque ela lida com o assunto, e eu vou tentar responder a partir do que eu entendo sobre o assunto, o que pode gerar um certo conflito aqui de interpretações. Então, foi uma Mas, pergunta para a Beatriz. essa casa ela Fique tranquilo em relação a isso, concordar, na verdade. ok, vamos lá. Ó, o que eu entendo, assim, para mim o Rancière, ele vê a história como uma busca, de organização de acontecimentos e narrativas, causais, né, explicativas, enfim, frequentemente hierárquicas, tá. E a literatura, ela já tem uma capacidade de desestabilizar essas formas hierárquicas que a história é composta. Então, a literatura, ela traz para o centro mesmo, experiências anônimas, né, como a gente viu, que a história ela pode ser que ela tende aí a ignorar. Então, qual é o papel da literatura nesse caso, né? A literatura ela, eh, não distingue aí entre grande história e vida ordinária. Pode ser que eu tenha deixado isso passar, mas
o que a literatura faz é tratar o detalhe banal, digamos assim, o gesto cotidiano e a fala dos anônimos como dignos aí de uma certa representação dentro da literatura. E como a gente viu hoje, tem o Balzac, tem o Zola, Virginia Woolf, o Flaubert, que eles promovem esta reconfiguração onde todas as vidas elas têm o igual peso narrativo, algo que nem sempre é o objeto da história, né. E, enfim, e o texto dele mesmo, ali a gente vê que ele não desconsidera o papel da história, ele só na minha concepção, tá, ele só acredita que ela geralmente opera dentro de regimes de representação mais fixos e institucionais. Então, é uma história que tem uma relação com a verdade, ela, né, com um certo discurso acadêmico que muitas vezes limitam a capacidade de subverter a ordem do sensível, digamos assim. E quando essa história ela dá espaço para o anônimo, eh, como nas crônicas, digamos assim, mesmo, enfim, pequenas narrativas, ou nas histórias mais culturais ou tradicionais, ela ainda se aproxima de um potencial que é literário. É mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Obrigado. Por curiosidade, sinceramente, gostaria de talvez ouvir o comentário da Beatriz, né? Fique à vontade. Foi mal. E bem tranquilo em relação a isso. Na verdade, tento concordar com o que você está falando sobre o Rancière, dentro do que a gente pensa dentro da história. Mas tem uma questão assim, na história hoje, que me parece, né, na verdade já faz muito tempo, desde a década de 80, que a gente tem que fazer essa ideia de colocar os sujeitos dessa história, de quem é o agente dessa história, como nós vamos narrar isso, o que o detalhe significa dentro da nossa narrativa, o que ele é representativo, por exemplo. Mas é uma discussão extremamente complicada também lá dentro, né? Então, eu acho que tem um certo grupo, assim, uma certa visão lá dentro, uma certa corrente, essa virada linguística o que significa a narrativa, a representação, os sujeitos, como é que a gente vai ler os documentos históricos, por exemplo, mas tem outro que é bastante ligado ainda, essa questão institucional mesmo da história, né? Do que é a verdade, como nós podemos se aproximar da realidade, o que é a verdade, como é que o documento vai deixar a gente tocar o passado, por exemplo, né? Então, acho que tem diferentes correntes, diferentes interpretações possíveis mesmo. Mas você é importante, pelo menos para mim, para exatamente essa questão mesmo da narrativa e do detalhe, né? O que significa isso? Como que eu vou colocar isso dentro? Qual é a questão que você vai trazer para contar, por exemplo, no meu caso, a história da ditadura militar, né? Então, é uma coisa meio assim que é extremamente sensível, é extremamente complicado. Ele subverte, ele é um autor extremamente polêmico em todas as áreas de atuação que a gente tem, e o que ele faz mesmo é subverter, digamos assim, esta relação entre narrativa, verdade e poder, questiona, essas hierarquias implícitas aí, digamos, de quem narra essa história, né, os historiadores e quem é narrado, que são os sujeitos históricos. O que ele faz é tensionar mesmo, essas fronteiras que se dão aí entre história, política, literatura, política, literatura, educação. Eh, então, é sempre colocando em choque algumas, enfim, constituições aí históricas do conhecimento, sempre. Todas as formas de conceito colocadas em choque, retomadas em sua genealogia, que retomam aí com novos sentidos ou com sentidos que anteriormente eram sentidos que subvertiam determinadas formas de poder e voltam com uma outra roupagem, que volta com uma nova roupagem que é muito mais de, eh, digamos, se adequar
a essa determinada forma de partilha do sensível. Então, ele tá aí para subverter muita coisa, romper com muitas fronteiras também. Será que temos outras perguntas na assistência? Não hesitem sobre, talvez, pode ser também comentários ou só analogias com o que vocês estão pesquisando. Acho que o que mais me deixou assim. Eu estava para solicitar a Sinara, precisamente, que trabalha também sobre rancière. À vontade. Não, Michele, se quiser, pode continuar o que você ia falar. Não, na verdade, era só um comentário mesmo, um pouco pergunta, não sei como que vai sair no final, mas essa pergunta que o Jefferson tinha feito, ela me pegou, né, de uma maneira e agora voltou com a pergunta do Felipe sobre por que, se a literatura e a história, né, se elas têm qual é a relação, por exemplo, com a verdade, né, como você depois expôs, e na minha cabeça, na verdade, foi porque a literatura pode ser um campo, né, um pouco mais permeável, mais flexível para coisas, né, acontecerem dentro disso, do que, por exemplo, a história, que é um pouco mais academicizada e que trabalha com regimes de verdade e tudo isso. E aí isso voltou depois na pergunta do Jefferson, que ele pergunta, né, que a literatura é capaz de desfazer as representações, esse regime de hierarquia. E eu fiquei pensando, se vocês, né, que já leram Rancière também, se vocês também acabam relacionando isso com uma possibilidade, talvez, dele, dele considerar que esse desfazimento de representações, porque talvez a literatura para ele não vai estar tão ligada à interpretação do texto, de uma maneira como descobrir o que o autor está querendo dizer, ou descobrir o que é que está ali por trás, ou velado, e sim mais, né, mais no sentido da pessoa que está lendo, que está participando, né, da literatura. Tem um caráter mais de participativo e não interpretativo da literatura. Vocês acham que isso faz sentido em algum momento, ou por causa disso, talvez, que ele vai exatamente dizer que essa capacidade de se fazer essas representações, que quando você está ali junto com um texto literário, é, tem muitos riscos, né? Você pode, logicamente, partir dessa maneira um pouco mais interpretativa, mas também pode ser uma questão um pouco mais de sentir o texto e, a partir disso, fazer os próprios sentidos. Vocês acham que isso, Rancière, ele pode também ver dessa maneira? Sim, eu concordo com isso, e eu acho que isso é uma parte determinante do que ele fala sobre o princípio de igualdade na relação com o texto, né, do sujeito com o texto. Antes, o sujeito ele precisa estar nessa postura de indiferença para lidar com o texto, e o autor do qual ele está lendo também tem que estar numa postura de indiferença acerca do enredo no qual ele está tratando. Então, a igualdade em si, ela se dá nesses 2 âmbitos de participação, como você fala. E isso também faz parte, né, isto eh, de romper mesmo com esta interpretação e promover uma nova forma de interação e de participação aí com o objeto arte, digamos assim. Então, porque para mim o que a literatura faz é convidar, né, o leitor a participar aí, ativamente e construir um sentido em torno daquilo que é dado pelo texto. Então, faz todo sentido isso que você trouxe, eu concordo. Eu tinha um pouco a intuição que a razão pela qual ele valoriza mais a literatura do que a história é que tem muito mais experimentações ficcionais do que ele busca, do que exemplos históricos atestados. Para um mestre ignorante, você tem uma cultura da transmissão magistral que é ultra dominante. Para um caso que ele vai buscar nos arquivos dos movimentos operários, de pessoas poetas e filósofas, tem um monte de pessoas que estão na miséria simbólica. Então, eu vejo, enfim, é uma intuição, é uma hipótese, na verdade, eu precisaria trabalhar mais, mas eu vejo mais uma complementaridade aqui no trabalho que ele faz do que
exclusão. É só que, estatisticamente, tem bem menos, né? Outros comentários, observações? Então, se não for o caso, vamos encerrar a sessão aqui, porque já são 2 horas. Agradecemos de novo imensamente a Michele e desejamos para ela uma boa redação. Esperamos com sanduíche francês, que é sempre gostoso, o famoso sanduíche parisiense. Para a gente, fica na frente mais leitura de Rancière para entender melhor, inclusive esse livro sobre Chekhov, que parece muito, muito interessante. Antes de nos separar, gostaria de dizer que estamos gravando essas sessões, que por enquanto são arquivadas, mas vão ser publicadas no site do PPG-Fil, para você, se tiver interesse em recuperar. E estamos sempre abertos para solicitação de oferta de participar nesse seminário, que é um grupo de estudo um pouco mais que informal, mas é nada, digamos, não é apresentação de trabalhos absolutamente acabados, necessariamente. E desejo para você boas festas, Feliz Natal, bom descanso. Voltamos todos em forma para um ano que vai ser fantástico. 2025 vai quebrar tudo, eu acho. Nos encontramos em janeiro. Tchau, tchau. Obrigado, Michele.